poucos dias eu recebi um comentário no meu canal onde um criador me perguntava: eu tenho ovelhas, tenho vacas, tenho galinhas. Posso criar todas juntas ou isso vai me trazer problemas? E essa pergunta ela é excelente porque ela toca num ponto que é muito importante dentro de uma pequena propriedade, que é a diversificação. Pequenos, médios produtores buscam ter vários tipos de produções diferentes para poder diversificar, pingar um pouquinho de cada lugar. Mas se você fizer isso sem uma estratégia, sem conhecimento, você pode ter problemas na sua criação. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode e principalmente como é que você consegue fazer um consórcio, uma criação conjunta, sem ter problemas com seus animais. Se você está chegando por aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, já crio há mais de 23 anos. Também sou zootecnista e veterinária e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação de ovinos, tendo animais saudáveis, com baixa mortalidade, alta produtividade para você ter mais resultado. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, quer aprender mais, deixa um like aqui para eu saber que o que eu estou te trazendo está sendo importante para você. Aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ser sempre avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. Toda semana tem um vídeo novo no canal. Pequenos e médios criadores sempre pensam em diversificar e em botar as cestas em vários ovos, né? Tem um pouquinho de gado, tem um pouquinho de ovelha, um pouquinho de cabra, umas galinhas, umas abelhas. Tem um pouquinho de cada coisa, porque assim você tem vários ciclos, várias fontes de entrada de dinheiro. Isso acaba otimizando a produção dentro de uma pequena ou média propriedade. Isso é um ótimo negócio. A gente sempre ouviu dos nossos antepassados, né? Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Distribua os ovos, assim você tem entrada de várias fontes. Mas quando a gente fala em criação animal, uma coisa a gente tem que entender. Existem doenças que são específicas de espécies específicas, como a gente fala, que são doenças específicas daquela espécie, ou seja, só acontece naquele animal. E existem doenças que são transmissíveis entre animais, entre diferentes espécies. Então, uma espécie pode transmitir a doença para outra. Além do que, existem as doenças que a gente chama de zoonoses, que são um risco para nós, porque são doenças que são transmitidas dos animais para os humanos. Então, elas são um problema de saúde pública. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque algumas doenças que são comuns nos animais podem ser transmitidas para a gente e muita gente não tem conhecimento disso. Então, precisa ter certos cuidados quando vai mexer com os animais para não pegar essas doenças. Então, quando a gente fala de criação com várias espécies de animais dentro de uma propriedade, alguns cuidados a gente precisa ter com relação a alguns animais. E eu vou falar um pouquinho de alguns desses problemas aqui. Primeira coisa, criação junta de ovelha e vaca. Posso criar ovelha e vaca junto? A verdade é que sim, pode. Ovelhas e vacas são animais ruminantes, podem dividir o mesmo tipo de pasto, elas podem caminhar juntas no pasto ou fazer uma rotação onde primeiro passa uma espécie e depois passa a outra. Inclusive, a vaca vai ajudar no controle da verminose da ovelha. Não vai resolver seu problema, mas é uma das coisas que pode auxiliar no controle da verminose numa área onde os animais pastejam consorciados. E por que a vaca vai ajudar no controle da verminose da ovelha? Porque as larvas que a vaca comer, que estão no pasto, que são da ovelha, ela não vai desenvolver e vai matar. Assim como a ovelha, quando comer as larvas das vacas, as larvas dos vermes das vacas, não vai desenvolver esses vermes, e esses vermes vão morrer. Então, um animal vai servir como se fosse um aspirador de pó dos vermes dos outros animais que estão na pastagem. Mas isso tem critérios, a gente não pode ter superlotação, senão não vai resolver. Mas o consórcio entre vacas e ovelhas, ele é benéfico, ele é bom, ele funciona, ele pode acontecer numa mesma área. Cabras e ovelhas podem ser criadas juntas? Sim, podem. Existem doenças que podem ser transmitidas entre elas também, mas os mesmos cuidados sanitários que você tem com as ovelhas, você tem com as cabras e você consegue fazer o controle dessas doenças. Então, sim, você pode criar esses dois animais juntos. E aí não estava na pergunta, mas essa pergunta já surgiu uma outra vez. Cavalo pode criar junto? Sim, pode, desde que você tome os cuidados de não colocar um garanhão junto que vá bater nas ovelhas, que vai machucar os animais, mas os equinos, os moares também podem ser criados juntos. E aí vem a questão das galinhas. Eu posso colocar galinhas e ovelhas no mesmo ambiente, criar junto, tudo misturado? Aqui o bicho pega. Aqui eu digo que não, você não deve criar tudo junto e misturado. Por quê?
A galinha vai comer no coxo das ovelhas, vai ciscar, ela tem o hábito de ciscar o coxo e defecar ali. Ela vai encher o coxo de bosta, literalmente. E aí as ovelhas vão vir até o coxo, vão comer, no próxima remessa que você colocar de alimento, vão comer ração misturado com as fezes. Mesmo que você limpe antes de colocar a ração, sempre fica um resíduozinho. E aqui a gente pode ter transmissão de problemas, transmissão de doenças para os animais. Inclusive, tem criador que ainda usa cama de galinha, bosta de galinha, para as ovelhas, para as vacas comerem. Isso foi proibido. Isso foi proibido pelo Ministério da Agricultura há alguns anos, porque isso pode ser um fator que vai fazer com que a carne desse animal transmita uma doença para o ser humano, a vaca louca. Então, alguns anos atrás, foi proibido o uso de fezes, de bosta de galinha na alimentação animal, para você não ter o risco de adoecer, de ficar doente se comer a carne dessa ovelha ou dessa vaca. Além desse problema, a sujeira, as fezes de galinha, o convívio direto entre esses animais podem transmitir um problema respiratório para as ovelhas. Então, não é interessante que eles tenham o mesmo ambiente, que sejam criados no mesmo local. Você pode ter galinhas na propriedade, pode ter ovelhas na propriedade, mas não que elas convivam o tempo todo junto. Mesmo porque, se você vai preparar uma ração para as ovelhas, você vai usar ração de ovelhas. Se você vai preparar uma ração de galinhas, você vai usar ração para galinhas. E você nunca pode fornecer a ração de galinha, por exemplo, para as ovelhas, porque elas podem ter teores altos de alguns minerais que podem levar à intoxicação para os ovinos. Um outro cuidado que tem que ter com relação à criação de animais em conjunto é, por exemplo, você tem coxos para alimentar suas ovelhas, suas cabras, suas vacas. É interessante que esses coxos sejam em locais diferentes, não sejam juntos. Por quê? Se uma vaca vai disputar espaço com uma ovelha, com uma cabra, ela vai ganhar com certeza, vai empurrar e acaba machucando seus animais. Então, isso leva a um alto índice de acidentes. Consórcio na pastagem é uma coisa, a alimentação no coxo tem que ser separado. Mesmo porque o alimento de um e de outro é diferente. A ração de vaca a gente nunca pode fornecer para a ovelha, o sal de vaca a gente nunca pode fornecer para a ovelha. Então, o local de coxo desses animais não pode ser conjunto, tem que ser separado. Elas podem pastejar no mesmo local, mas não ter o mesmo coxo. Assim como galinhas e ovelhas. Você pode ter esses animais na mesma propriedade, ter criação desses animais, mas não dividir coxo. A verdade é que você pode e deve ter uma propriedade diversificada, mas é interessante que você respeite o ciclo de cada um, que você respeite os cuidados sanitários de cada um, que você respeite a alimentação de cada um de forma separada. São espécies diferentes que têm exigências diferentes, a gente não pode fornecer uma ração única para todo mundo. O ciclo de produção desses animais é diferente, a vaca reproduz o ano inteiro, a ovelha não são todas as raças que reproduzem o ano inteiro e não são em todos os locais que a gente consegue ter essa produção natural o ano inteiro. A gente pode ter sincronização de cio, a gente pode fazer estações de monta, fazer induções de cio com estações de monta em épocas diferentes, estimulando esse cio, mas são ciclos diferentes. Então você precisa trabalhar, respeitar o ciclo de cada um, as exigências de cada um, os cuidados de cada um, respeitando as necessidades de cada espécie animal que você tem. Propriedade diversificada pode ser funcional, sim, mas desde que você seja um gestor do sistema, desde que você tenha as rédeas na mão e não simplesmente dono do bicho e solta tudo lá e vamos ver o que dá. O segredo, como eu sempre falo, é o manejo. Se você tem manejo, você consegue ter resultado. Comenta aqui para mim, você tem mais espécies de animais na sua propriedade? Você cria outras espécies? Ou você tem apenas ovelhas na sua propriedade? E você já tentou misturar alguma espécie na sua propriedade e teve problemas? Conta aqui para mim que de repente eu trago alguma coisa que pode te ajudar nesse sentido. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.